Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoanálise. Meu nome é Yuri Oliveira, embaixador educacional da Vantage Markets aqui no Brasil. É um grande prazer recebê-los aqui em nosso vídeo hoje. Agora são 23 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Vamos começar aqui com a nossa análise dos dois ativos que vamos trazer para vocês, que serão o ouro e o Brent. Começando agora pelo ouro, primeiro eu vou trazer um overview e depois eu vou explicar graficamente o que nós poderemos ter aí nas próximas semanas. O ouro ele deve seguir pressionado pelo aperto do Federal Reserve nos próximos 2 meses, pelo menos. Isso devido à inflação alta. E o presidente do Fed, Jerome Powell, pode acabar realizando uma alta mais agressiva nos juros americanos a fim de conter essa inflação. A nota de 10 anos do Tesouro Americano vem ganhando força e indo em direção às máximas vistas pela última vez em maio de 2019. Lembrando que o ouro e o Tesouro Americano têm uma correlação negativa. E aqui é o parêntese que eu tenho que abrir para vocês, para que vocês entendam. Essa correlação negativa, como é que ela funciona? Se o ouro sobe, geralmente o Tesouro Americano ele tende a cair. E o inverso também é válido, tá? Ou seja, se o Tesouro sobe, o ouro tende a cair, tá bom? Então, o ouro sobe, o tesouro cai, o tesouro sobe, o ouro cai. E é assim que funciona, eles têm essa correlação negativa. Então, por isso que o aumento na taxa de juros pode pressionar o ouro no sentido da baixa. Isso é um ponto negativo, né? E o tema que gira agora em torno do Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o FONC, é um aumento de 50 pontos base, que, segundo a própria Goldman Sachs, pode ocorrer entre maio e junho. E 50 pontos base é algo que não vemos há mais de 20 anos. Então, é um ciclo de aperto muito agressivo. A previsão é que ainda haja mais 6 reuniões de política monetária até o final do ano, sendo que em cada uma delas pode haver aí uma alta na taxa de juros, isso segundo o próprio presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell. E aí o que acontece? Um detalhe importante, né, que é importante a gente frisar, é que o próprio Powell afirmou que nada poderia dissuadir o Fed de aprovar uma alta de juros de 50 pontos base daqui para frente, o que com certeza vai fazer com que o Tesouro Americano ganhe valor e o ouro venha a perder valor com o aumento dessa taxa de juros, né? E aí temos também na mesa hoje o conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode acabar levando o preço do ouro a patamares mais acima, tá? Então, ou seja, nós temos hoje duas situações aqui, um que pode pressionar na baixa, no sentido da baixa, e um que pode pressionar no sentido da alta. O aumento da taxa de juros, somado a essa questão da guerra na Ucrânia, o que pode acontecer graficamente falando? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os suportes e resistências que nós temos agora no gráfico, tá? Eu tracei aqui alguns pontos de controle com VPVR para que vocês possam entender, né, como é que eu imagino o movimento do ouro, né, dentro aí das próximas semanas. E, claro, isso aqui é baseado, né, em tudo que eu passei para vocês agora, focado aí nesse aumento da taxa de juros e no conflito na Ucrânia, tá bom? Acredito que o ouro ele possa ter um movimento de lateralidade nas próximas semanas, até de fato definir um rumo. Um movimento similar a esse aqui atrás, ó. Um movimento similar a junho de 2021 até novembro ali de 2021. Vocês podem ver que ele fez um movimento de lateralidade, ele subiu e desceu dentro de um range fixo. E acredito que ele possa repetir esse mesmo movimento aqui, para depois ele buscar romper e tentar subir, tá? O ponto de controle do VPVR, tanto 1 quanto 2, eles traçam aqui um range fixo entre 1895 e 1993, tá? Lembrando que o ponto de controle 1 ainda tem a proporção de ouro de Fibonacci, que é o 61,8, né? Aqui em confluência com ele. Então, é um ponto de suporte atual de extrema relevância, tá bom? Temos um suporte primário aqui em 1932 também, que pode acabar exercendo aí uma certa força para que o preço não perca essa faixa, mas se ele perder, ele com certeza vai testar aqui essa região dos 1895. Com todo esse conflito na Ucrânia, caso ele se arraste por mais meses e vá até depois
desse aumento da taxa de juros, nós poderemos ver uma disparada no preço do ouro. Então, um ouro, por exemplo, hoje, chegando aqui na região dos 1.800, dentro de um cenário como esse, seria um bom ponto de compra. Então, seria uma bela oportunidade de entrada. Eu vou trazer para vocês aqui agora uma figura gráfica chamada flâmula de alta. Aqui dentro do gráfico semanal vai ficar mais fácil de você entender, você visualizar. Dentro do gráfico semanal, a gente vê que o ouro ele fez um movimento de rompimento dessa flâmula de alta no sentido da alta, né? E aí o alvo dessa flâmula de alta, o alvo final, é 2.417 dólares, ou seja, aqui seria o preço projetado para o ouro nos próximos meses, tá bom? Isso tudo caso esse conflito com a Ucrânia se arraste, né, e aí a gente veja essas movimentações. Como vocês podem acompanhar aqui no gráfico, aqui embaixo nós vemos o volume. O volume nas últimas semanas tem sido muito forte, muito alto. E tudo isso deve-se ao fato, justamente, esse conflito lá na Ucrânia, né? Então, a gente não vê esse volume em momentos anteriores, em 2018, a gente não vê esse volume aqui, nem em 2020, quando teve a crise Covid, né? Nem em 2020. Então, a gente está vendo agora um volume monstruoso, justamente porque as pessoas buscam por reserva de valor em momentos de incerteza. E aí, dentro do gráfico aqui no diário, vou mostrar para vocês aqui agora, né, o que pode acabar impulsionando isso, como é que pode acabar impulsionando isso. Acredito numa lateralidade dos preços, né, o preço do ouro, se estabilizar acima aqui dos 2.000 dólares, é quase que certo que ele vai chegar na região dos 2.200 como alvo inicial. Esses 2.200 nada mais é do que uma projeção aqui da amplitude entre 28 de janeiro e 8 de março, essa amplitude aqui toda projetada a partir da proporção de ouro aqui do Fibonacci, né? A região aqui dos 1.895, vai dar ali bem perto dos 2.200. Então, seria um alvo inicial interessante de saída, né? Caso alguém entre em alguma posição. E um alvo final lá em 2.400, como eu mostrei para vocês, tá bom? O que pode acontecer aqui agora é do preço ele tentar buscar, nós vemos que aqui nós temos uma LTA, né? A LTA, ela está bem quase que reto, né? Ela não está tão inclinada quanto o preço atualmente está, então ele está bem distante da LTA, as médias também, tanto de 50 quanto de 100, também estão distantes, então o preço ele pode acabar tentando buscar essas médias, por isso que eu acredito numa retração dos preços do ouro até a faixa dos 1.800, bem perto disso, tá? Acredito que um bom ponto ali seria por volta de 1.875, certo? E aí, após isso, né, ele poderia ficar dentro desse range até ter um rompimento ali de fato da região dos 2.000, tá? Para buscar os alvos acima. Então, acredito num movimento mais similar a esse. Claro que pode acontecer da situação da Ucrânia se resolver e aí nós temos um cenário um pouco mais pessimista. E qual seria esse cenário? Nós temos aqui um topo histórico que foi feito no dia 7/8 de 2020. Ele foi ali na região dos 2.074 dólares, tá? E aí, recentemente, nós testamos esse topo histórico aqui no dia 8 de março, né? E aí houve uma recusa. Se nós tirarmos o zoom do gráfico aqui e colocarmos num gráfico semanal, nós vamos ver aqui que temos um topo duplo. E a base do topo duplo está justamente aqui no ponto de controle mensal, que eu denominei como zona de atenção. Então, caso o conflito seja resolvido, que é uma coisa que pode acabar ocorrendo, aí a gente tem que monitorar, né? Caso esse conflito seja resolvido antes dessa situação do aumento da taxa de juros, provavelmente a taxa de juros ela vai pressionar com certeza o preço aqui no sentido da queda, e aí nós poderemos ver o preço do ouro em patamares bem mais abaixo, certo? Só que é provável que a situação não saia como eu acabei de desenhar agora, e aí nós venhamos a ver o preço do ouro disparando no sentido da alta. Perfeito? Essa é a análise que eu tenho para o ouro aí para as próximas semanas. Vamos agora, na sequência, para a análise do Brent, que é o seguinte, os investidores agora estão aguardando aí as sanções, né, que ficaram de ser impostas pela União Europeia contra o petróleo e o gás russo. Ainda não saiu nada, mas é um ponto importante, é que a OPEP ela expressou preocupação com a possível proibição da importação de petróleo pela União Europeia. E é provável que os membros da OTAN ainda levem algum tempo até, de fato, impor essas medidas restritivas, né? E aí a gente tem que continuar acompanhando. Essas medidas restritivas podem acabar impulsionando o preço do Brent
no sentido da alta, certo? Então, quanto mais tempo ficar levando isso sem dar uma definição, o preço do Brent pode acabar caindo. E aí o que acontece? Graficamente falando, né, vamos mostrar aqui para vocês um pouco do suporte e das resistências, né? Caso as sanções elas demorem a sair muito, pode ser que nós venhamos a ver o preço do Brent recuando aqui até a região dos $100, o que pode ocorrer nas próximas semanas, tá? E que seria até saudável para o ativo, tá bom? O preço do Brent agora está acima do ponto de controle 2 do VPVR, que exerce um suporte. Caso ele perca, é provável, muito provável que ele vai testar o ponto de controle 1 do VPVR, e aí a gente vai ver o Brent de volta na casa dos $100. Só que o preço estabilizando aqui nessa zona, que seria muito saudável, temos aqui a média de 50 períodos no diário, né? Temos aqui o ponto de controle, temos um outro suporte mais abaixo. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma LTA, nós também vemos que a LTA passa bem por aqui, então tem muitos pontos de confluência nesta região que pode acabar trazendo o preço para cá, porque esse aqui funciona bem parecido com um imã, tá? Trazer o preço para cá, para que ele estabilize na região dos 100 e volte a subir. Um alvo inicial para o Brent, né, seria ali na região dos $147, e um alvo final seria na região dos $171, tá bom? Caso saia essas sanções aí, e aí tenha mais restrições, nós poderemos ver o Brent subindo e chegando a esses patamares. Um bom preço aí, que poderia ser um preço que daria oportunidades de entrada, seria claramente o Brent, o mais próximo possível dos $100, né? Então, um teste nessa região aqui seria um teste importante para uma entrada possível, e aí saídas são essas daqui, por volta dos 147 e $171, seriam preços de saída saudáveis, tá bom? Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, fica meu muito obrigado, tá? Espero que tenha sido muito didático em toda a explicação, e nos vemos aí na próxima semana. Forte abraço, boa noite, bom descanso, tchau, tchau.